Alguns homens não desaparecem do mundo. Eles apenas aprendem a ocupar o espaço de forma tão silenciosa que ninguém percebe quando ainda estão ali. Elias Crowe era um desses homens. Seu rancho ficava a quase 20 quilômetros da cidade mais próxima, um aglomerado cansado de madeira envelhecida e cercas tortas que pareciam ter desistido de ficar em pé. A casa principal rangia mesmo quando não havia vento. O celeiro inclinava levemente para o lado, como um velho cansado demais para se endireitar. Nada ali estava exatamente quebrado e apenas abandonado, assim como o homem que caminhava entre aquelas estruturas todos os dias. Elias acordava antes do sol, não por disciplina, mas porque o silêncio da madrugada era menos agressivo do que a luz. Vestia as mesmas roupas gastas, botas endurecidas pelo uso, camisa sempre fechada até o último botão, como se expor a própria pele fosse um risco desnecessário. Trabalhava a terra, alimentava o gado, consertava o que quebrava, em tudo no automático. Sem pressa. Sem propósito. Apenas movimento para evitar pensar. Ele falava pouco. Na verdade, quase nada. Passava dias inteiros sem ouvir a própria voz. E quando falava, soava estranho, como se as palavras precisassem atravessar camadas grossas de poeira antes de sair. A fome existia, mas era ignorada. Comer se tornará uma inconveniência, algo que interrompia o trabalho e o forçava a entrar na casa. Muitas vezes, Elias simplesmente não comia. Outras vezes, mastigava um pedaço de pão duro ou carne fria, apenas o suficiente para não cair no chão. O corpo seguia funcionando por inércia, assim como o resto da sua vida. Havia 3 anos que aquela rotina se repetia. 3 anos desde que a casa deixará de ter cheiro de comida quente. 3 anos desde que o silêncio se tornará permanente. Ele nunca falava sobre isso. Nunca dizia o nome dela. Mas tudo ali carregava a ausência como uma sombra grudada às paredes. A cadeira vazia à mesa. O quarto fechado. A janela que permanecia trancada mesmo nos dias quentes. O passado não precisava ser explicado, e ele se fazia presente em cada detalhe. Naquela manhã, algo diferente aconteceu. Elias estava sentado à mesa da cozinha, diante de uma folha de papel em branco. A caneta tremia entre seus dedos. O sol já havia subido o suficiente para iluminar a poeira suspensa no ar, mas ele não se movia. Respirava curto. Devagar demais. Precisava escrever um anúncio. A ideia o enojava e o aliviava ao mesmo tempo. Contratar alguém significava admitir que não dava mais conta. Que o corpo estava falhando. Que a solidão, antes tolerável, agora ameaçava engoli-lo por completo. Mas também significava comida quente. Alguma ordem. Menos esforço para continuar existindo. Ele escreveu devagar, a letra pequena e apertada, como se tentasse ocupar o mínimo de espaço possível no papel. Procura-se cozinheira para rancho isolado. Pagamento justo. Pouca conversa necessária. Parou. Engoliu em seco. Acrescentou mais uma linha. Trabalho simples. Respeito garantido. Quando terminou, suas mãos estavam suadas. O papel tinha manchas de tinta onde a caneta escorregara. Ele dobrou a folha como quem encerra uma derrota e a deixou sobre a mesa. Não olhou para ela de novo naquele dia. 2 semanas depois, o som de rodas quebrando o silêncio do pátio fez seu estômago se contrair. Uma carroça parou diante da casa. Elias observava da fresta do celeiro, o coração batendo forte demais para algo tão simples. Ele esperava alguém discreto. Baixo. Alguém que entrasse na casa sem alterar o ar ao redor. Não foi isso que desceu da carroça. A mulher era alta. Mais alta do que ele havia imaginado. Ombros largos, postura firme, movimentos seguros. Carregava uma bolsa simples, mais pesada, como se estivesse acostumada a levar o próprio mundo consigo. Os cabelos escuros estavam presos em 2 longas tranças que desciam pelas costas. Ela não parecia cansada da viagem. Não parecia hesitante.
Ela parecia inteira. Elias recuou instintivamente para a sombra mais profunda do celeiro. Ela era Navajo. Ele sabia disso pela carta que receberá dias antes, escrita com poucas palavras e nenhuma explicação além do necessário. Mesmo assim, ver era diferente de imaginar. A presença dela ocupava o espaço de uma forma que o deixava sem ar. Como se o rancho, que antes parecia grande demais para um homem só, agora tivesse encolhido. A mulher apoiou a bolsa no alpendre e olhou em direção ao celeiro. Não para a porta. Para o celeiro em si. Como se soubesse. Como se enxergasse através da madeira envelhecida. Você é o homem que precisa de uma cozinheira? Perguntou. A voz era firme. Baixa. Sem ameaça. Sem suavidade forçada. Elias não respondeu. Não conseguiu. Ela esperou. 10 segundos. 20. O silêncio se esticou entre eles como uma corda prestes a arrebentar. Por fim, ela sentiu levemente, como quem já esperava por aquilo. Vou estar na cozinha, disse. Entre quando estiver pronto. Ela entrou na casa sem olhar para trás. Elias permaneceu imóvel por muito tempo depois disso. O peito apertado. A respiração curta. O simples fato de haver outra pessoa dentro de sua casa fazia sua pele formigar, como se estivesse usando roupas apertadas demais. Quando finalmente se moveu, foi para deixar um envelope sobre o corrimão do alpendre. O pagamento da semana. Instruções escritas com cuidado excessivo. Refeições deixadas sobre a mesa. Nenhuma necessidade de conversa. Distância. Respeito. Silêncio. 1 hora depois, o envelope havia desaparecido. No lugar, havia um prato coberto por um pano. Elias levou o prato para o celeiro. Não conseguiu comer dentro de casa. Sentou-se sobre um monte de feno e retirou o pano com mãos trêmulas. O cheiro o atingiu com força inesperada. Comida de verdade. Quente. Preparada com cuidado. Ele deu 3 garfadas. Na quarta, parou. O nó na garganta se transformou em algo mais pesado. Mais antigo. Ele abaixou a cabeça, os cotovelos apoiados nos joelhos, e deixou que o ar saísse dos pulmões em um suspiro quebrado. Os olhos arderam. Ele piscou rápido, como se pudesse impedir aquilo. Não merecia aquilo. Não merecia cuidado. Não merecia comida quente. Não depois de tudo. Quando o sol começou a se pôr, Elias deixou o prato vazio, e quase vazio, e no alpendre. Entrou no celeiro e se deitou ali mesmo, olhando para o teto de madeira escura. Amanhã seria pior. Amanhã teria que fingir que a presença dela não existia. Que o som de passos na cozinha não fazia seu corpo reagir como se estivesse em perigo. Que dividir o espaço com outro ser humano não o fazia querer desaparecer. Ele decidiu, ali mesmo, que manteria distância absoluta. Ela cozinharia. Ele comeria o suficiente para sobreviver. Não falariam. Não se olhariam. Não cruzariam caminhos. Seria assim. O que Elias Crowe não sabia, e não podia saber, era que algumas presenças não aceitam ser ignoradas. E que certos muros começam a ruir no exato momento em que são erguidos. Elias Crowe passou a medir os dias não pelo sol, mas pela ausência dela. Saía antes do amanhecer, quando o céu ainda era um cinza indefinido e o mundo parecia suspenso entre existir e não existir. Vestia-se no escuro, calçava as botas com cuidado para não fazer barulho, como se o silêncio pudesse protegê-lo. Não olhava para a casa. Não passava pela cozinha. Evitava até respirar mais fundo quando cruzava o pátio, como se o ar tivesse dono agora. Voltava apenas depois que o sol desaparecia atrás das colinas. O crepúsculo era seu aliado, e sombras longas, contornos borrados, a ilusão de invisibilidade. Nessas horas, a casa já estava quieta. A presença dela permanecia apenas nos detalhes, o chão varrido,
o cheiro de comida que insistia em ficar, a sensação incômoda de que alguém havia estado ali de verdade. Eles não falavam. Comunicação acontecia apenas por bilhetes. Elias escrevia com a mesma letra apertada, quase envergonhada de existir. Obrigado pela refeição. Por favor, porções menores. Não é necessário consertar nada. Bilhetes deixados sempre no mesmo lugar. Sempre formais. Sempre distantes. As respostas vinham poucas horas depois, escritas com uma firmeza que contrastava com a dele. Comer pouco não sustenta um homem. Consertei porque estava quebrado. Você trabalha demais. As letras ocupavam espaço no papel. Não pediam permissão. Ela observava. Não de forma invasiva, mas atenta. Via os pratos voltarem quase cheios. O modo como a comida esfriava sem ser tocada. O jeito como Elias caminhava, cada dia um pouco mais lento. Ombros curvados. Respiração curta. Mãos que tremiam quando ele achava que ninguém estava olhando. Aquilo não era apenas solidão. Era desgaste. Autodestruição silenciosa. A mulher limpava a casa porque a poeira incomodava. Organizava o armário porque a desordem tornava tudo mais pesado. Consertava a cerca solta porque alguém poderia se machucar ali. Não fazia nada esperando agradecimento. Nem aprovação. Apenas não ignorava o abandono. Elias, por sua vez, reagia como um animal acuado. Cada coisa consertada era uma acusação. Cada canto limpo, um lembrete de que ele havia deixado tudo ruir. A vergonha se misturava à raiva, e não dela, mas de si mesmo por permitir aquilo. Por precisar daquilo. Na terceira manhã, ela falou com ele pela primeira vez. Elias estava cruzando o pátio antes do amanhecer, tentando alcançar o celeiro sem ser visto, quando a voz dela atravessou o ar frio. Se continuar assim, vai cair no meio do campo. Ele congelou. Não virou o rosto. Não respondeu. Apenas ficou ali, imóvel, como se o som tivesse atravessado sua espinha. Você quase não come, continuou ela, sem elevar o tom. Trabalha até depois do pôr do sol. Um corpo não aguenta isso por muito tempo. Silêncio. Elias apertou o maxilar. Deu mais um passo. Depois outro. Como se não tivesse ouvido nada. Ela não o seguiu. Não insistiu. Apenas observou enquanto ele se afastava, cada passo pesado demais para a distância que percorria. A tentativa de ignorar funcionou por algumas horas. Até o corpo cobrar. O trabalho naquele dia foi mais difícil do que o normal. O sol parecia mais forte. A terra, mais dura. Elias sentiu tontura ao se abaixar para levantar uma pedra. Precisou apoiar a mão no joelho, respirar fundo. Por um instante breve e perigoso, a ideia de simplesmente se sentar e não levantar mais cruzou sua mente. Ele odiou isso. Voltou para casa depois de escurecer, mais tarde do que o habitual. O prato esperava sobre a mesa. Ele comeu um pouco mais do que nos dias anteriores, não por vontade, mas porque as mãos tremiam demais para fingir que estava tudo bem. Deixou o prato no alpendre. Ao lado, um bilhete dobrado. Dessa vez, escreveu apenas 3 palavras. Estou tentando. Dobrou o papel com cuidado excessivo, como se fosse algo frágil. Algo que pudesse se quebrar se não fosse tratado com atenção. Do outro lado da casa, a mulher encontrou o bilhete mais tarde. Leu uma vez. Depois outra. Não sorriu. Não suspirou. Apenas guardou o papel no bolso, como quem reconhece um sinal pequeno, mas importante. No dia seguinte, ela preparou o café da manhã mais cedo. Deixou a comida sobre a mesa e um bilhete simples. Coma antes de sair. Elias não comeu. Mas parou diante da mesa por alguns segundos. Olhou para o prato. Para o bilhete. Algo dentro dele hesitou.
Um conflito silencioso entre a necessidade e a culpa. Saiu sem tocar em nada. A mulher não disse nada quando percebeu. Não comentou. Apenas observou novamente. Os dias seguintes seguiram o mesmo padrão, mas algo estava diferente. A distância permanecia, porém não era mais confortável. Estava carregada. Tensa. Como uma corda esticada demais. Elias começou a sentir o peso daquela presença mesmo quando ela não estava no mesmo espaço. O som da vassoura pela manhã. O render leve da porta da cozinha. O cheiro de café. Tudo aquilo mexia com algo que ele vinha enterrando há anos. Na quinta manhã, ele tomou uma decisão. Em vez de seguir para as áreas próximas do rancho, pegou o cavalo e rumou para a parte mais distante da propriedade, onde o terreno ficava irregular, rochoso, onde as cercas antigas exigiam mais esforço, onde o trabalho era pesado o suficiente para manter a mente ocupada e o corpo cansado demais para sentir. Era mais longe, mais perigoso, mas também mais vazio. Enquanto Elias se afastava, a mulher observava da varanda. Não o chamou. Não o acenou. Apenas acompanhou com os olhos o ponto escuro se movendo em direção às colinas. Algo em seu peito se apertou. A distância que ele tentava manter estava começando a rachar. E quando rachaduras aparecem, ou se reforça a estrutura, ou tudo desmorona de uma vez. O terreno mudava à medida que Elias Crowley se afastava do rancho. A terra macia dava lugar à pedra exposta. O verde ralo desaparecia, substituído por tons de cinza e marrom. Ali, o sol batia sem piedade, refletindo nas rochas como lâminas de luz. Era um lugar que exigia atenção constante, onde cada passo precisava ser pensado. Um erro ali não perdoava. Era exatamente por isso que Elias gostava daquele trecho. O esforço físico mantinha sua mente ocupada. O risco fazia o coração bater forte o suficiente para abafar pensamentos indesejados. Ali, não havia cheiro de comida, nem bilhetes, nem a lembrança constante de que alguém mais respirava o mesmo ar que ele. Ele desmontou do cavalo e começou o trabalho. Ajustar a cerca. Remover pedras que haviam rolado contra os postes. Reforçar o arame gasto pelo tempo. Suas mãos estavam firmes no início, os movimentos automáticos. O corpo obedecia, mesmo cansado. Até que não obedeceu mais. Ao se abaixar para mover uma pedra larga, Elias sentiu algo diferente. Um arrepio estranho, rápido demais para ser processado. Quando levantou a pedra, o mundo explodiu em dor. A mordida foi precisa. Violenta. 2 pontadas afiadas cravadas na carne da panturrilha, seguidas por uma queimação intensa, como se fogo líquido estivesse sendo injetado em suas veias. O impacto fez soltar a pedra com um grunhido abafado. Ela caiu ao lado, levantando poeira. A cobra recuou no mesmo instante. Grossa. Escura. O chocalho vibrando tarde demais para servir de aviso. Elias tropeçou para trás, o coração disparando. A dor veio em ondas, cada uma pior que a anterior. A perna começou a pulsar, quente, pesada. Ele olhou para baixo e viu o sangue surgindo rápido demais, escorrendo entre os dedos. 2 marcas. Pequenas. Definitivas. O pânico tentou subir, mas ele o empurrou para baixo à força. Não agora. Respirou fundo. Devagar. Como havia aprendido anos atrás, quando ainda havia alguém para lhe ensinar a manter a calma. Precisava voltar. Precisava montar no cavalo. Precisava se manter consciente. Conseguiu chegar até o animal com passos desajeitados. Cada movimento enviava uma descarga elétrica pela perna. Montar foi um esforço que quase o derrubou. O mundo parecia levemente inclinado, como se o chão tivesse perdido a firmeza. Só voltar e murmurou, mais para si mesmo do que para o cavalo. Ele puxou as rédeas e seguiu em direção ao rancho. A paisagem começou a borrar.
O sol parecia mais próximo, mais agressivo. O suor escorria frio pela testa apesar do calor. A perna inchava rápido, o couro da bota pressionando a carne como um torno. Elias sentiu náusea. Engoliu em seco. Apertou o punho contra a sela para se manter ereto. A distância parecia dobrar a cada metro percorrido. Não chegou. O cavalo parou de repente, sentindo o peso mudar. Elias escorregou da sela e caiu de lado, o impacto arrancando o ar de seus pulmões. Ficou ali, deitado sobre a terra dura, olhando para o céu sem conseguir focar em nada. A dor havia se transformado em algo difuso. Menos pontiagudo. Mais perigoso. Ele pensou, com uma clareza estranha, que aquilo fazia sentido. Que morrer ali, sozinho, em silêncio, era apenas a continuação lógica de tudo o que vinha fazendo há anos. A escuridão começou a fechar ao redor de sua visão. No rancho, a mulher percebeu a ausência. O sol já havia passado do ponto em que Elias normalmente retornava. Não havia poeira levantada no caminho. Nenhum som. Nenhuma silhueta ao longe. O padrão havia sido quebrado. Ela sentiu o aviso antes de formular o pensamento. Pegou a bolsa. Saiu sem fechar a porta. Observou o chão com atenção treinada. Marcas de cascos indo em direção às colinas. As mesmas da manhã. Seguiu o rastro com passos firmes, o olhar atento às irregularidades do terreno. O silêncio ali era diferente. Mais pesado. Quando viu o cavalo parado, entendeu tudo em um segundo. Elias estava caído a poucos metros, o corpo imóvel em um ângulo errado demais para ser descanso. Ela correu até ele, ajoelhou-se ao seu lado, mãos já trabalhando antes mesmo de sua mente terminar de avaliar. Inconsciente. Respiração rápida, superficial. Pulso acelerado. A perna esquerda estava inchada, a calça escurecida de sangue. Ela puxou o tecido com cuidado e encontrou as marcas. Cobra. O tempo se tornou um inimigo imediato. Sem hesitar, ela o arrastou até o cavalo. O peso morto tornava tudo mais difícil. Os músculos protestaram, mas ela ignorou. Usou pedras como apoio. Amarrou o corpo dele à sela com o que tinha à mão. Subiu atrás dele e partiu em disparada. Cada segundo contava. O rancho surgiu no horizonte como um refúgio improvável. Ela desmontou com dificuldade, puxou Elias para dentro da casa, arrastando-o até o quarto. Cortou a calça com uma faca. Avaliou o inchaço, a coloração da pele, a temperatura. O veneno estava agindo rápido. Da bolsa, retirou plantas secas, raízes, folhas. Conhecimento passado de geração em geração. Não magia. Prática. Sobrevivência. Preparou uma pasta espessa e aplicou diretamente sobre a ferida. Fez uma infusão forte, amarga, que teria que ser ingerida assim que ele acordasse. Resfriou o corpo. Elevou a perna. Monitorou a respiração. E então, esperou. Horas passaram. A febre chegou, alta e implacável. Elias se remexia na cama, o corpo lutando uma batalha silenciosa. Ela não saiu de perto. Trocava os panos. Murmurava palavras que ele não podia ouvir. No meio da noite, ele falou. Não palavras completas. Fragmentos. Eu tentei, murmurou. Depois, mais baixo. Me perdoa. A mulher ficou imóvel. O nome saiu dos lábios dele como um sussurro quebrado. Um chamado vindo de um lugar antigo e ferido demais para continuar em silêncio. Ele chamava pela esposa. A morte havia chegado em silêncio. E agora aguardava para ver se seria convidada a ficar. A febre não veio como um ataque único. Veio em ondas. Durante 2 dias, o corpo de Elias Crow oscilou entre extremos. Tremores violentos seguidos por um calor sufocante.
Momentos de lucidez curta demais para serem chamados de consciência, interrompidos por delírios onde passado e presente se misturavam sem aviso. Ele falava nomes que não estavam mais ali. Pedia perdão para alguém que não podia responder. Às vezes, gritava. Outras, apenas chorava em silêncio, lágrimas escorrendo mesmo quando os olhos permaneciam fechados. Ela não se afastou. Trocava os panos frios. Ajustava a posição do corpo. Forçava pequenos goles da infusão amarga quando ele conseguia engolir. Mantinha a mão firme sobre o peito dele quando a respiração acelerava demais. Na terceira manhã, o calor começou a ceder. Elias acordou com a sensação estranha de ter retornado de um lugar distante demais para ser nomeado. Abriu os olhos devagar, como se temesse que o mundo desaparecesse se o fizesse rápido demais. O teto era o do quarto. O cheiro não era de poeira, nem de abandono. Havia ervas no ar. Algo amargo. Algo vivo. Tentou se mexer e sentiu a perna protestar. Um gemido escapou antes que pudesse contê-lo. Ela apareceu ao lado da cama sem pressa. Não se mova, disse, a voz baixa, firme. O veneno ainda está saindo. Elias piscou algumas vezes. O rosto dela parecia diferente agora. Não distante. Não apenas presença. Havia algo mais ali. Algo que ele não sabia nomear. Você, a palavra saiu fraca. Você ficou. Ela assentiu, como se fosse óbvio. A realização atingiu Elias com mais força do que qualquer dor física. Ele não havia sido deixado. Fechou os olhos por um instante. Quando os abriu novamente, estavam úmidos. Eu devia ter morrido, e murmurou. Ela não respondeu de imediato. Apenas puxou uma cadeira e sentou-se ao lado da cama. Por quê? Perguntou, sem acusação. O silêncio se estendeu. Elias engoliu em seco. O peito começou a apertar, aquela pressão antiga que ele sempre conseguia empurrar para baixo com trabalho e exaustão. Não agora. Porque ela morreu, disse, finalmente. E eu continuei. As palavras abriram algo dentro dele. Uma comporta enferrujada que cedeu de uma vez. Ele falou da esposa sem entrar em detalhes. Falou da noite em que tudo deu errado. Da escolha errada. Do atraso. Do erro pequeno demais para justificar uma morte, mais grande demais para ser esquecido. Se eu tivesse chegado antes, a voz falhou. Se eu tivesse ouvido, se eu não tivesse. Ele não terminou a frase. Não precisava. Então você decidiu pagar, disse ela, calmamente. Elias franziu o senho, confuso. Pagar vivendo como se não tivesse direito a isso, e continuou. Trabalhando até o corpo quebrar. Comendo o mínimo. Dormindo o mínimo. Sozinho. Ele desviou o olhar. Era o que restava, sussurrou. Se eu sofresse o bastante, talvez equilibrasse as coisas. Talvez fosse leal a ela. A mulher inclinou-se levemente para a frente. Lealdade não é punição, disse. É memória. É carregar alguém adiante, não se enterrar com ela. As palavras atingiram Elias de um jeito que ele não esperava. Não houve raiva nelas. Nem piedade excessiva. Apenas verdade. Você acha que ela queria isso? Perguntou ela. Que você se apagasse devagar. Ele respirou fundo, o peito tremendo. Eu não sei viver sem a culpa, confessou. É a única coisa que me resta dela. Ela ficou em silêncio por alguns segundos. Depois falou, mais baixo. Eu também perdi, disse. Pessoas. Um lar. Caminhos que não voltam. A dor não desaparece porque você sofre mais. Ela apenas muda de forma. Elias sentiu algo quebrar. Não foi dramático. Não foi súbito.
Foi como uma rachadura antiga finalmente cedendo sob pressão constante. As lágrimas vieram sem aviso. Pesadas. Quentes. Ele tentou se virar, esconder o rosto, mas a fraqueza não permitiu. O choro tomou conta do corpo inteiro, sacudindo com uma intensidade que ele havia esquecido ser possível. Ela não tentou impedi-lo. Ficou ali. Presente. Uma mão firme segurando a dele, ancorando enquanto tudo vinha à tona. Anos de silêncio. De autopunição. De solidão escolhida como sentença. Quando o choro diminuiu, Elias estava exausto. Vazio e, ao mesmo tempo, estranhamente mais leve. Ela se levantou e voltou alguns minutos depois com uma tigela. O cheiro era simples. Caldo quente. Nutritivo. Coma, disse. Ele hesitou. O hábito de recusar ainda estava ali, automático. Todo, e acrescentou ela, olhando direto para ele. Elias respirou fundo. Pegou a colher com a mão trêmula. Comeu devagar. Cada gole parecia um pequeno ato de traição contra a dor, e, ao mesmo tempo, uma escolha. Quando terminou, a tigela estava vazia. Ele olhou para ela, algo novo no olhar. Vulnerável. Aberto. Fique, disse, a voz baixa. Não como empregada. As palavras ficaram suspensas no ar, carregadas de significado. Do lado de fora, o vento passou pelas cercas recém-consertadas. E pela primeira vez em anos, Elias Crowe não se sentiu completamente sozinho. A recuperação não veio como um milagre. Veio em passos curtos. Nos primeiros dias, Elias Crowe mal conseguia ficar em pé sem sentir o mundo oscilar. A perna mordida permanecia inchada, sensível, uma lembrança constante do quão perto estivera do fim. Cada movimento exigia cuidado. Cada avanço tinha um preço. E, ainda assim, ele avançava. As refeições passaram a acontecer na mesa, e não mais deixadas à distância, não mais consumidas às pressas. Eram simples, caldo, pão, algo quente. Eles comiam juntos, às vezes em silêncio, às vezes trocando poucas palavras que não precisavam ir além do necessário. O silêncio entre eles já não era uma muralha. Era um espaço habitável. Elias percebeu isso num detalhe pequeno e não sentia mais a urgência de terminar rápido. Não precisava fugir da mesa. O cheiro da comida não o incomodava. O som de outra respiração no mesmo cômodo não o fazia enrijecer. Viver começava a perder o peso de castigo. Ela continuava firme, prática. Trocava os curativos. Observava a febre. Corrigia-o quando tentava exagerar no esforço. Não com doçura exagerada, nem com dureza. Apenas com presença. Um passo de cada vez, dizia. O corpo aprende de novo. Quando Elias voltou ao campo, não foi sozinho. No primeiro dia, ele apenas caminhou até o alpendre e parou ali, sentindo o vento no rosto, a terra sob as botas. O sol ainda parecia forte demais. O mundo, grande demais. Ela ficou ao seu lado, sem tocá-lo, mas perto o suficiente para ser sentida. No segundo dia, avançaram um pouco mais. No terceiro, ele selou o cavalo e devagar, com cuidado, e seguiu até a área próxima ao rancho. Ela caminhava ao lado, observando o terreno, como se sempre tivesse pertencido àquele espaço. Quando finalmente retornaram ao lugar da mordida, Elias sentiu o estômago apertar. A pedra ainda estava ali. O chão, inalterado. Nada naquele cenário denunciava o que havia acontecido, como se a terra não guardasse memória alguma de quase tê-lo engolido. Ele desmontou com dificuldade e ficou parado, olhando para o ponto exato onde havia caído. Pensei que morrer ali faria sentido, e disse, depois de um tempo. Ela não respondeu de imediato. Observava as sombras entre as pedras, o movimento lento do vento. E agora? Perguntou. Elias respirou fundo. Sentiu a perna doer. Sentiu o coração bater forte.
Sentiu-se vivo de um jeito desconfortável, real. Agora entendo que sobreviver também foi uma escolha, respondeu. E que não foi uma traição. As palavras saíram sem esforço. Como se já estivessem prontas havia tempo demais. Ele pensou na esposa. Não com a culpa esmagadora de antes, mas com algo mais próximo da saudade limpa. Da memória que aquece e dói ao mesmo tempo. Percebeu, pela primeira vez, que continuar respirando não apagava o amor que sentirá. Não diminuía o que haviam sido. Viver não era uma forma de abandoná-la. Era uma forma de carregar o que aprenderá com ela. Voltaram ao rancho no final da tarde. O trabalho recomeçou aos poucos. Cercas sendo reforçadas. Ferramentas organizadas. A casa mantendo-se viva, habitada, respirando novamente. Numa dessas tardes, Elias a encontrou sentada no degrau da varanda, observando o céu mudar de cor. Você vai partir? Perguntou, sem rodeios. Ela levou alguns segundos antes de responder. Não, disse, enfim. Se você quiser que eu fique. Elias assentiu. Não precisou dizer mais nada. A decisão não foi celebrada. Não houve promessas grandiosas. Apenas um entendimento silencioso de que aquele espaço, antes um abrigo para fantasmas, agora comportava duas vidas em movimento. O amanhecer seguinte chegou calmo. A luz suave entrou pela janela da cozinha. O café ferveu no fogão. Elias ajeitou a cela enquanto ela verificava a cerca mais próxima. Trabalhavam lado a lado, cada um no seu ritmo, sem pressa, sem medo de compartilhar o mesmo espaço. O rancho já não parecia decadente. Não porque tivesse mudado completamente, mas porque agora havia propósito em cada gesto. Continuidade. Enquanto o sol subia, Elias parou por um instante e observou a cena, a terra, o trabalho, a mulher ao seu lado. Tudo simples. Tudo suficiente. Algumas pessoas não aparecem para salvar. Aparecem para lembrar como se vive. Algumas histórias do Velho Oeste não são sobre armas ou vingança. São sobre homens quebrados, mulheres fortes e a coragem silenciosa de continuar vivendo. Se essa história tocou você, deixe seu like, compartilhe sua reflexão nos comentários. E inscreva-se no canal para mais histórias onde dor, redenção e humanidade se encontram. Às vezes, sobreviver já é o maior ato de coragem.